Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. E o que estaremos aprendendo nesta lição? A lei de Deus, a lei do pecado e da morte, a lei do espírito e da vida. O que Paulo ensina em Romanos 7? O que Paulo ensina em Efésios capítulo 2? Nós podemos dizer que a lei de Deus é a lei de Moisés? Ou podemos dizer que a lei do pecado e da morte é a lei de Moisés, segundo Romanos 7? Então vamos aqui nesta lição expor as três leis: a lei do pecado e da morte, a lei de Moisés e a lei do espírito e da vida. E o assunto de hoje é armatiologia. O que é armatiologia? A doutrina do pecado. Aí vamos lá. O que é o pecado? O que significa pecar? O que ensinam as heresias, os pelagianistas da atualidade? Então nós vamos abordar estes assuntos no transcorrer desta lição. E já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Para começar a nossa lição, nós precisamos fazer uma rápida introdução que será a base do raciocínio desenvolvido durante esta aula. Pois bem, já que estamos falando sobre o pecado, o assunto é sobre o pecado, a doutrina do pecado, então eu quero fazer uma ponderação. Primeiramente, as pessoas hoje, estamos vivendo uma fase que as pessoas negam o pecado, que as pessoas não aceitam o pecado e não estão se pregando nem ensinando mais acerca do pecado. Por isso, a igreja está perdendo a sua essência principal, que está lá em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiramente, a pessoa perde a sua santificação, o seu contato com Deus, o seu relacionamento com Deus, e por conta disso ela acaba por perder a sua paz em relação a Deus e também em relação aos homens. Aí nós vemos as brigas, as disputas convencionais, as disputas dentro da igreja local, as disputas por cargo, a disputa por igreja, a disputa por congregação, a disputa por posições. Essas disputas é a falta de paz. E a falta de paz é porque já houve a perda da santificação, já houve o desligamento com o Deus Todo-Poderoso. É este o assunto que nós estaremos abordando nesta lição. Posto isso, primeiramente nós precisamos entender o pecado. Qual a sua origem? Onde nasceu o pecado? Alguns vão dizer, não, foi em Adão. Mas quando Deus formou o homem do pó da terra, o pecado já existia ou não existia? Quando que surgiu o pecado? Quem foi o seu criador? Uns dizem que foi Deus, Deus o criador do próprio mal. Isto é uma blasfêmia ao nome do Deus Todo-Poderoso. Não vou nem dizer heresia, já passa por uma blasfêmia a pessoa santíssima do nosso Deus. Então, nesta lição, para começar, nós vamos ver a origem do pecado. A Bíblia vai nos apontar onde foi que o pecado surgiu. Nós encontramos 2 livros na Bíblia que vai trazer ali o momento onde surgiu o pecado. Eu quero fazer uma abordagem, o primeiro deles foi o profeta Isaías. Mas eu quero começar pelo segundo, que foi o profeta Ezequiel, no capítulo 28, quando ele vai proferir aquela profecia contra o rei de Tiro. Aí no versículo 14, eu não quero me adeter nos versículos anteriores, mas em razão do tempo, tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Então aqui nós vemos que o Deus, ele cria o querubim ungido. Aí nós vamos ver que para entendermos o versículo 14, nós precisamos ler o versículo 12 e o 13. Ou melhor, versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então mostra que Deus criou este ser com excelência. Este ser com excelência, ele era um querubim ungido e ele andava no monte de Deus sobre pedras afogueadas. Mas aí o escritor sagrado vai dizer que ele perfeito era nos caminhos, até que se achou iniquidade nele. Já o profeta Isaías, no capítulo 14, ele também vai fazer ali aquela profecia. A primeira de Ezequiel foi contra o rei de Tiro e agora foi contra Faraó. E nesta profecia, o Senhor vai fazer uma alegoria, tanto quanto ao rei de Tiro, quanto a Faraó, com o próprio Satanás. Aqui nós vemos no versículo 12, vai dizer assim, do capítulo 14 de Isaías: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Nós vemos da seguinte forma, que Deus na eternidade, Deus criou os anjos. E os anjos foram criados pelo que nós deduzimos desses dois textos paralelos que fizemos a leitura, que os seres angelicais passaram por um período probatório, que eles tiveram o seu livre-arbítrio. E agora nós vamos ver que esses dois eventos, ele foi narrado no Apocalipse. No capítulo 12 do Apocalipse, nós vamos entender esses detalhes tratados por Isaías e também por Ezequiel. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4, não vamos ler todo o capítulo, que lá está em outro foco, mas eu quero focar apenas versículos 3 e 4. Vai dizer assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Esta passagem do Apocalipse capítulo 12, ela reporta a antiguidade, ela reporta ao acontecimento na eternidade, que houve batalha no céu entre o dragão, que é a antiga serpente, e o diabo. Por que a antiga serpente? Porque quando nós chegamos lá no capítulo 3 do Gênesis, nós vamos ver ali que a serpente induziu a Eva ao pecado. Logo, quando Deus cria o homem, o pecado já existia. Aí Deus, agora eu quero falar da primeira lei, a lei do pecado e da morte. Quando Deus, ele vai falar com o homem, lá no Gênesis, no capítulo 2, ele vai falar da criação. E vai falar que Deus colocou o homem no jardim, para cuidar do jardim. Mas aí no versículo 16, nós vamos encontrar a lei do pecado e da morte. Diz assim o versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a lei do pecado e da morte. O que o homem podia fazer e o que o homem não deveria fazer. Uma estava livre, comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Agora, o que o homem não podia, uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela ele comesse, ele morreria. Aqui nós vemos a lei do pecado e da morte. Com esta palavra,
Com esse texto aqui, nós já refutamos que a lei de Moisés não é a lei do pecado, como muitos pregam e ensinam, dizendo que a lei de Moisés, quando Paulo vai falar no capítulo 7, ele está falando exclusivamente da lei de Moisés como a lei do pecado, e não é. A lei do pecado e da morte é esta aqui de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Então esta é a lei do pecado. Agora, Deus ele trabalhou no seio da humanidade. Deus demonstrou a sua graça. Deus salvou Noé pela sua graça. Deus salvou e escolheu Abraão pela sua graça. Deus escolheu a Isaac pela sua graça. Deus escolheu a Jacó pela sua graça. Deus escolheu e formou ali as 12 tribos de Israel pela sua graça. Deus preservou a José pela sua graça. Deus formou aquelas 12 tribos pela sua graça. Deus escolheu Moisés pela sua graça. Deus escolheu Arão pela sua graça. Deus retirou Israel do Egito pela sua graça. Deus introduziu Israel na terra prometida pela sua graça. Durante os 40 anos do deserto, Deus matou toda aquela geração e preservou a nova geração pela sua graça. E no capítulo 12, lá de Êxodo, nós vamos encontrar, ou melhor, capítulo 20 do Êxodo, nós vamos ver ali Deus oficializando a promulgação da lei de Deus. Então a lei de Deus, ela foi oficialmente promulgada no capítulo 20 de Êxodo. Só que no capítulo 19, Deus vai dizer qual era o propósito da lei. O propósito da lei era fazer da nação de Israel um reino sacerdotal, ou seja, uma nação real e uma nação sacerdotal. E isto foi feito para os filhos de Israel, capítulo 19 do Êxodo, versículo 5 e versículo 6. O propósito de Deus era esse, fazer daquela nação um povo sacerdotal. E agora, quando Deus vai promulgar a lei, o que aconteceu com o povo? Era para o povo subir ao encontro de Deus, juntamente com Moisés, e ouvir a lei. Mas o que o povo fez? O povo se recuou e diz, não queremos, como diz o escritor aos Hebreus, o sonido da trombeta que cada vez ia aumentando cada vez mais. O próprio Moisés diz, estou todo assombrado e tremendo. E agora o povo recuou e falou, não fale o Senhor conosco, mas fale somente com Moisés. Então Moisés, juntamente com Josué, saiu à presença de Deus. E Deus ali então dá a sua lei, escreve ali os 10 mandamentos. E quando Moisés ele apresenta os 10 mandamentos ao povo, no capítulo 24, nós vamos ver ali que o povo de Israel disseram, tudo quanto o Senhor falou, nós faremos. E também obedeceremos. 24, versículo 3 e o versículo 7. Vai dizer o seguinte, que tudo quanto o Senhor falou, nós vamos fazer e nós vamos obedecer. E isso para os filhos de Israel foi tratado como as 2 coroas da salvação. Tanto é que quando o povo de Judá peca e são levados cativo para a Babilônia, o que Jeremias fala lá em Lamentações, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Agora nós vamos entender o que diz o Senhor Jesus à 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é essa? A coroa da salvação. A salvação em Cristo Jesus. Aí nós vamos, para entender esse detalhe, nós vemos aqui que a lei de Deus, ela é santa. A lei de Deus, ela é justa. A lei de Deus, ela é pura. Nós vimos aqui que a lei do pecado e da morte, e nós vimos agora a lei de Deus. Agora, o que foi então a lei do Espírito e da vida? Antes de explicar a lei do Espírito e da vida, vamos fazer agora o paralelo entre a lei do pecado e da morte e a lei de Deus. A lei do pecado e da morte, o que foi a lei do pecado e da morte? A lei do pecado, o homem pecou e o pecado entrou no ser humano. Entrou no ser humano. E por isso todos os que vieram depois de Adão pecaram, vieram contaminados pelo pecado. Há um dizer na lei nossa, ou melhor, essa é uma jurisprudência que surgiu na legislação americana, no direito penal, que vai falar o fruto da árvore envenenada. O que seria o fruto da árvore envenenada? Ou melhor, o que seria a árvore envenenada? A produção de uma prova ilegal. Uma prova fora dos padrões da lei. Então, toda prova produzida fora do padrão legal, ela é
envenenada, ela é imprestável para condenar o réu. Aí nós vamos entender o seguinte, que existe no Brasil, para você entender, o que está acontecendo hoje no nosso meio judicial em Brasília. O que está acontecendo? Um inquérito que não tem fim, com um único propósito: produzir provas contra aqueles que são contrários às suas ideias e ao seu pensamento diabólico e progressista. E aí as pessoas que são contra são inseridas naquele inquérito. Então o que é aquele inquérito? Aquele inquérito é uma árvore envenenada. E todas as provas produzidas por essa árvore envenenada, ela leva o veneno da sua nulidade. Este é o fruto da árvore envenenada. Assim também o homem, quando ele sai da presença de Deus, ele leva a raiz do pecado consigo, toda a marca do pecado. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí nós vamos no capítulo 5 e versículo 12, que faz parte da nossa perícope, da nossa segunda perícope, aqui desta lição, que vai dizer assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque quando o homem nasce, ele já nasce com uma raiz do pecado. Ponto. Agora, qual foi o propósito da lei de Deus? Foi salvar o homem? Não. O propósito da lei foi mostrar a santidade de Deus e mostrar o abismo que separa o Deus Todo-Poderoso e a pecaminosidade do homem, mostrando que há um abismo intransponível entre o homem com as suas práticas e o Deus soberano. Então Deus colocou ali, deu a Israel, porque Israel viveu 400 anos na escravatura, em regime de escravidão, que perdeu tudo, só não a fé, que haveria um Messias, que haveria uma terra prometida, que Deus os visitaria e levaria para essa terra que havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. Então eles viviam, apesar de toda aquela multiplicidade de gente que multiplicou ali no cativeiro, eles preservaram isso. Mas, no entanto, as demais coisas foram todas corrompidas. E quando Deus tira Israel do Egito, lá na Torá, nós vamos encontrar não somente os 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus fez foi trazer os 10 mandamentos. O primeiro ponto é o estabelecendo o relacionamento espiritual entre aquele povo e Deus. Depois desse relacionamento espiritual, aí Deus veio através de Moisés as leis civis, a lei da partilha, como a lei da guerra, aí veio várias leis civis, leis militares, leis criminais, acerca do homem que mata. Também, se alguém mata, é necessário que ele morra também, a lei do olho por olho, dente por dente. Aí nós vamos ver a lei do resgate, nós vamos ver a lei dos impostos, nós vamos ver a lei os direitos do rei, a lei da lavoura, da produção rural. Então houve muitas leis que Deus estabeleceu para os filhos de Israel, muitas leis. E agora, porque eles saíram lá naquele regime escravocrata, não sabiam de mais nada. E Deus então veio agora primeiramente o espiritual e depois a lei dos relacionamentos entre pessoas. E como deveria haver este comportamento e esse relacionamento. Deus então passa esse código de leis para os filhos de Israel. E a lei foi clara, que era impossível para o homem agradar a Deus através da lei. Mas aí o Senhor vai dizer lá em Levíticos, no capítulo 18, aquele que fizer estas coisas, por ele, que cumprir os mandamentos, por ele viverá. Aí nós vamos agora para a lei do Espírito e da vida. Que essa lei do Espírito e da vida, ela se materializou em Cristo Jesus. Mas quando que essa lei foi prometida? Ela foi prometida lá no Éden, em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Quando o homem peca, Deus vai dizer que da semente da mulher nasceria um que venceria a serpente, a antiga serpente. E quando Deus dá essa promessa lá no Éden, haveria um que haveria de nascer. Aí nós vamos agora para a lei do Espírito e da vida. E essa lei do Espírito e da vida, ela veio com Cristo Jesus. E por quê? Ele nasceu sem pecado. Ele foi gerado, Lucas 1,35, ele vai dizer que o corpo de Cristo, ele foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, sem intervenção humana.
Então o Senhor Jesus foi gerado, o seu corpo foi formado no ventre de Maria, sem pecado, sem a raiz do pecado. Então ele foi feito, o Filho de Deus foi feito alma vivente. E ele agora, ou melhor, o primeiro Adão foi feito alma vivente, que o Senhor pegou do pó da terra e fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E agora o Filho de Deus, ele veio como espírito vivificante. É o que está em Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, vai dizer assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro gerou o homem dentro da morte, porque ele pecou, o pecado entrou por ele, então todos pecaram. Agora veio Cristo como espírito vivificante. Versículo 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. Versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui está falando que quando nós formos arrebatados pelo Senhor Jesus, por ocasião do arrebatamento, nós seremos transformados em um corpo glorificado e seremos semelhantes ao Senhor Jesus. E isto que vai acontecer materialmente no nosso corpo material, transformado em um corpo espiritual. Por quê? Porque no nosso interior já ocorreu o chamado novo nascimento. É o que o Senhor Jesus, em João capítulo 3, ele explica para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos, então, ele fala: mas pode um homem, sendo velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí o Senhor Jesus vai falar acerca do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Aquele que é nascido da água e do Espírito. Aqui nós vemos que agora, que esta lei do pecado e da morte, a lei do pecado e da morte Deus deu para Adão. A lei do Espírito e da vida veio através de Jesus Cristo. Aí nós falamos lá no começo, quem foi o criador do pecado? Foi Deus? De maneira nenhuma. Se fosse pelo pensamento calvinista, seria Deus, porque Deus ele faz tudo. Deus criou até pessoa para ser morta e ser condenada para o inferno e outros para ser salvo. Está todo errado. Esse contexto e explicação bíblica está toda errada. Mas nós vamos lá. O que diz a palavra de Deus? O diabo, ele é o primeiro que pecou. É o primeiro que pecou. Nós vimos lá, tanto na passagem de Isaías, quanto na passagem de Ezequiel. Isaías 14 e Ezequiel 28. Aí nós vamos lá para João 8:44. 8:44, o Senhor Jesus ele vai dizer para os fariseus, João 8:44, vós tendes por pai ao diabo, porque ele peca desde o princípio. Então ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele peca desde o princípio, ele é mentiroso desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Então quem primeiro mentiu foi Satanás. Houve a iniquidade nele. E quando houve a iniquidade nele, ele passou isso para a corte angelical. E de cada 3 anjos, como lemos lá no Apocalipse 12, de cada 3, um ele levou após si. Ou seja, 1/3 da corte angelical ele levou após si. Aí quando nós vamos ver lá em Judas 6, que esses espíritos estão em prisão. Nós vemos em 2 Pedro que esses espíritos estão em prisão. Nem todos estão soltos, todos os demônios estão soltos. Nós vamos ver lá em Apocalipse que alguns estão presos lá junto ao rio Eufrates. Então nós vamos ver aqui que a lei do pecado e da morte, ela entra através de Adão, porque Deus deu a lei em Gênesis 2, 16 e 17. O homem peca em Gênesis 3, mas em Gênesis 3 e 15 Deus faz a promessa do novo Adão, o que ia ser espírito vivificante, o novo Adão que veio dos céus, encarnou-se para nos trazer a salvação. Então, aqui nós vemos a separação dessas 3 leis. A lei do pecado e da morte, a lei do Espírito e da vida e da lei de Deus. A lei de Deus que Deus deu a Moisés. Agora, Moisés, o povo de Israel não se tornou uma nação sacerdotal. Aí você vai perguntar, e a igreja? A igreja é esta nação sacerdotal. Na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 9, na primeira epístola de Pedro, vai dizer que nós somos
este reino sacerdotal, que nós somos um reino. Nós somos um reino. Então a igreja faz parte do reino de Deus, um reino de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. E Israel falhou, mas a igreja de Cristo, ela segue avante, pregando a palavra, levando a palavra, para que este propósito do Deus Altíssimo se materialize, já se materializado na nossa vida, e através da igreja o mundo passa a conhecer o Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus em nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou com ele. Está falando daquele que nasceu da água e do Espírito, que ele ensinou para Nicodemos. O que o Senhor Jesus falou a Nicodemos é o que Paulo está ensinando aqui aos Efésios, que é através do Espírito. Mas por que foi através do Espírito? O que o Senhor Jesus ensinou em João 14, porque o mesmo Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse convencer não é obrigar. Ele mostra a nossa situação de pecado, ele mostra a nossa separação de Deus, ele mostra que o único caminho para chegar a Deus é Cristo. E a decisão final é sempre do homem, de aceitar ou não a proposta de Deus. A verdade é essa. E agora, porque nós somos seres mentais, racionais, nós temos inteligência, nós sabemos, nós temos discernimento. Logo, nós não somos obrigados, mas Deus coloca para o homem o seu livre arbítrio. Aqui ele vai dizer depois que não vem das obras, tal. E quando ele vai falar das obras da lei, fala do sacrifício, do legalismo sacrificial lá de Moisés, tá? Da lei de Moisés. Então havia as leis cerimoniais, não é por aquele sacrifício das obras. E quando o Senhor está falando em obras aqui, ele vai falar que o Senhor Jesus, aqui mesmo em Efésios, né? Ele vai falar assim, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essas boas obras aqui são as obras meritórias, que vai gerar galardão no futuro, e não essas obras para tão somente ser visto e aplaudido pelos homens. Não, é para ser reconhecida diante de Deus e dela resultar em galardão para os filhos de Deus. Assim, nós podemos entrar agora aqui para fazer um fechamento da nossa lição. O tópico primeiro da nossa lição vai falar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Vai falar o autor do pecado, nós já falamos que foi o próprio diabo, ele foi o autor do pecado e não Deus. Vai falar que quando o homem, como que o pecado entrou em Gênesis 3, as consequências da queda no Éden, que provocou a separação, a ruptura entre o homem que foi criado santo à imagem de Deus. Então houve uma ruptura entre a criatura e o seu Criador. Por exemplo, o casamento, ele só se desfaz pela morte e pelo divórcio. O divórcio é causa extintiva do casamento. E quando o homem peca, então houve um corte no relacionamento entre o homem e Deus. Houve uma separação total. E para que haja uma reaproximação entre o homem e Deus, somente com um novo casamento. Ou seja, se um casal ele se separa, ele se divorcia, ele não pode mais, a lei brasileira não vai reconhecer se eles voltarem a viver junto como o casamento, o mesmo casamento. Não, porque o primeiro acabou. Então, para que o segundo casamento tenha todo efeito legal, precisa passar pelo ritual do novo casamento. Assim também o homem, quando peca, que nós pecamos, e fala do novo nascimento, então é a nossa religação com Deus. Nós somos religados outra vez a Deus somente através de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus veio de novo religar o homem ao Pai. Por que nós somos de novo religados ao Pai? Porque o pecado, a sua extensão, ela é profunda. Ela provocou um abismo. E ela, somente através de Cristo é que o pecado pode ser erradicado. Por isso que ele passou pela morte. Foi necessário que ele passasse pela morte para que nós, ainda que alcançados pela morte, não sejamos vencidos por ela.
o crente em Cristo Jesus não é vencido pela morte. Ele pode sim ser alcançado pela morte, jamais vencido por ela. No tópico 2 da lição vai falar a heresia que nega o advento do pecado. Aí nós temos a questão de Pelágio, que viveu entre o século IV e o começo do século V. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, como traz aqui o nosso comentarista. E qual foi ele na verdade não deixou escritos. Ele não deixou escritos, mas pessoas que defendiam as suas teses, que defendiam aquilo que ele pregava. E alguém aqui que trouxe essas suas ideias, é trazido aqui na nossa revista, de alguém que propagou as ideias de Pelágio. E a ideia de Pelágio era esta: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Este argumento, trazido segundo os ensinos de Pelágio, é o chamado pelagianismo. Isso aí é uma heresia. A resposta bíblica sobre o pecado original. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão, e a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Isso é uma verdade bíblica que está aqui em Romanos 5:12, que nós já fizemos a menção. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí entra a lei do Espírito e da vida. Em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo vai falar da lei do pecado e da morte, mas vai falar a lei do Espírito e da vida. Porque vai falar assim, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, mas a vida eterna, ela vem por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos uma consequência que é a morte, mas temos também a vida eterna, que é a consequência da nossa fé, da nossa rendição a Cristo, do nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a morte de Jesus em favor dos pecadores, ela trouxe aqui, ele morreu no nosso lugar, para que pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Ele não precisava morrer, até porque ele era vida. Pedro vai dizer, vós mataste o príncipe da vida, lá em Atos, capítulo 3. Agora, o que nós vemos aqui, a morte de Jesus em favor dos pecadores. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão nas trevas, porque muitos não crê, como o islamismo não crê na morte vicária de Cristo Jesus, o judaísmo não crê na morte vicária de Cristo e muitos outros também não crê na morte vicária de Cristo. Agora, o perigo dos nossos dias, o tópico 3 da nossa lição vai dizer o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. A ciência cristã, ela vai negar vai negar que nós temos o pecado original, que o homem ele nasce em pecado. Também os reencarnacionistas, que são aí os kardecistas e tantos outros aí ligados à reencarnação, esse ensinamento sobre a reencarnação. Os mormons também vão negar isso. E assim, nós vemos que esse ensinamento, além do islamismo, que já comentamos, eles falam que não pode, que o homem não herda o pecado de Adão, mas cada um peca por si mesmo e não que ele traz em si o pecado. Porque, na verdade, o homem, ele é pecador, ele não peca porque, ou melhor, ele não é pecador porque peca. O homem não é pecador porque peca. É o contrário, o homem peca porque ele é pecador. O pecado reside em nós. Agora a presença de Cristo vai trazer aqui, quebrar essa força do pecado e vai arrancar de nós. Aí vamos continuar ainda no corpo do pecado, mas com o sangue de Cristo sobre nós para nos purificar, para nos guardar e para nos conduzir até aquele dia em que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Então, nós precisamos entender que a salvação em Cristo Jesus,
ela veio para desfazer as obras do diabo. A obra do diabo foi derrubar o homem, como aconteceu lá em Gênesis 3. Mas em 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer: para isso, na parte final do versículo, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo no seio da humanidade. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Assim, chegamos ao final da nossa lição, que somos salvos em Cristo Jesus. Olha só, porque somos feitura sua em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.